Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Radar Tributário, videocast da Decision IT sobre reforma tributária, mudanças regulatórias e seus impactos para as empresas brasileiras. Eu sou Gabriela Pesetti, analista de negócios da Decision IT. Hoje conduzo esse bate-papo com Marco Negruni, analista de negócios, e Rafael Andrades, gerente de produtos, ambos da Decision IT. Nesse episódio, vamos falar sobre dois temas que vão impactar diretamente a gestão fiscal, financeira e tecnológica das empresas: o split payment e as atualizações da nova DERE. Com essas mudanças, o planejamento de caixa não poderá mais olhar apenas para o vencimento mensal dos tributos. Parte do valor da operação poderá ser retida antes mesmo de entrar na conta da empresa. E aí fica a pergunta: sua equipe fiscal, financeira e o seu RP estão preparados para essa nova realidade? Hoje vamos separar mitos da realidade técnica e mostrar como a Decision IT está se preparando para apoiar as empresas nesse novo cenário da reforma, especialmente com a nossa solução para apuração assistida, que já começa em janeiro. Fique com a gente até o final. Vamos direto ao ponto. Muita gente olha para o split payment e pensa que o governo criou isso só para antecipar a receita. Mas essa leitura faz sentido ou tem algo muito maior por trás dessa mudança? Oi, Pesetti. Oi, pessoal que assiste o Radar Tributário. A antecipação da arrecadação é um dos objetivos, mas não é o único, né? Tem uma coisa muito maior por trás disso, que é a cobrança do tributo próxima do fato gerador. Por quê? Porque isso não só aumenta a velocidade da arrecadação, mas ele aumenta significativamente o controle do recolhimento. E isso evita a sonegação e propicia uma redução drástica na dívida ativa da União, dos estados e dos municípios. Porque hoje, o que acontece? Tu recebe, a empresa que vende, ela recebe o valor total, com os tributos inclusos, e fica com esse recurso até quando? Até o momento do recolhimento do tributo. Então tem que fazer a apuração, aí depois recolhe. Durante esse tempo, muitas coisas podem acontecer. Falta de pagamento, dificuldade de caixa e não recolhe o tributo, ou fraudes, né, por agentes das empresas e sem autorização da gestão, mas pode acontecer. Então, tem muitos riscos no modelo atual para as empresas e para o fisco. Com o split pagamento, simplifica, sim. Né? Por quê? Porque o recolhimento, ou a distribuição do tributo já é feita no momento da liquidação financeira. Né? Isso facilita a lógica de recolhimento, mas é claro que isso não é uma situação simples, porque nós temos vários arranjos de pagamento, vários tipos de negociações, onde as vendas, nem sempre a liquidação financeira é tão clara. Né? E é por isso que o split payment está, digamos assim, ainda em elaboração pelas as entidades reguladoras, né? Porque envolve muitas mudanças de processo. Então, na prática, não é só uma mudança fiscal, é uma mudança de governança financeira também. Sim, claro. Por quê? Porque as empresas, tá, não podem ficar paradas esperando o último momento lá para saber, agora eu já sei o que eu vou fazer. Pode ser muito tarde, tu já tem que, com a mudança, além de ser operacional, ela envolve a questão da ligação da área financeira com a área tributária, que hoje não é tão ligados, não são tão ligados, mas a partir do split payment, essas áreas vão ter que trabalhar em sinergia. E não só essas áreas, a própria área de vendas também vai ter que trabalhar em sinergia. Ou seja, toda a gestão da empresa vai ser impactada com o split payment. Então, tem que começar já a revisar os processos, os sistemas, né? Deixar isso
para o último momento é muito temerário. Aumenta consideravelmente o risco de perdas, né, para a empresa. E ela não vai ter nem como controlar ou gerir o caixa adequadamente. E aí, pessoal, tudo bem? Não, Marco, eu concordo contigo, né, nas tuas colocações. Eu quero pegar um recorte mais operacional e uma dinâmica que eu não sei se ela é inédita, né, para o nosso cenário aqui, tributário, fiscal brasileiro, mas que trata da parte ali do fluxo de caixa. Porque, querendo ou não, acaba impactando, de uma certa forma, o fluxo de caixa, né? Antes eu tinha uma situação, né, vamos pensar num ciclo de vida da operação, onde eu fazia venda, emitia o documento fiscal, tinha uma parte do recebimento e um tempo depois eu ia ter o recolhimento desses valores, fazer o pagamento do tributo, né, cumprir com a minha obrigação, principal perante o fisco. Ocorre que, nessa janela, eu tinha esse dinheiro em caixa, perfeito? Algumas operações, inclusive, de alguns nichos bem específicos de negócio, costumam ter, até uma rentabilização desse dinheiro, né. Vamos pensar assim numa seguradora, por exemplo, né. Seguradoras que trabalham ali quase como, muito parecido com bancos, tem um índice de Basileia, onde eu tenho que reter um pouco do meu caixa, a outra parte eu aplico para rentabilizar ela. Então todo o dinheiro que um tempo está comigo, eu uso de certa forma e aproveito ele até de fato que chegue a data ou o período onde eu tenho que me desfazer dele, recolher É, e pagar o tributo. quase todas as empresas fazem isso, né? Perfeito, Ou seja, todo recurso que chega, eles vão aplicar até o momento em que ele vai ter que ser retirado do caixa. Então, é óbvio, assim, isso vai impactar todo o mercado. perfeito. E do lado do fisco, o fisco tem um olho nessa janela, porque é uma janela que, seja por uma desorganização financeira fiscal da companhia, ou seja por intempéries de mercado, ou por qualquer motivo exógeno aí o que o fisco gostaria, é a janela também onde podem ocorrer, fatos que incorram no final ali em sonegação, né, ou qualquer problema lá, O atraso de pagamento, né? Atraso de. qualquer problema que venha afetar o cumprimento da obrigação principal. É isso, né. Então, assim, o que que eu vejo dentro da parte sistêmica? Mais do que nunca, o RP, o financeiro, né, já, pincelando o que tu já tinha antecipado para nós, o setor fiscal da companhia, as operações terão que estar integradas, revisar os seus processos, porque além do impacto, fiscal, tem um impacto financeiro, claro, também, Exato. que ocorre aí, né. Uhum. Bem isso mesmo. A empresa, ela deixa de ter a custódia temporária desses valores, dos tributos. Então, vai exigir das empresas uma maturidade de processos bem maior do que hoje elas têm, né? Ou pelo menos, né, se essa maturidade já existe, ela tem que se certificar que esses processos realmente estão integrados. Perfeito. E estão integrados de uma maneira célere, né? Não é mais assim, não, estão integrados, mas é assim, no final do mês, quando a gente faz o fechamento, a gente faz essa conciliação. No split payment não tem mês, é no momento da operação. Então, o risco é muito mais imediato. Então, essa maturidade de processo, ela tem que ser mais tempestiva ao momento em que ocorrem as operações. E esse é o grande desafio das empresas, né? Ou seja, trazer a maturidade desses processos para o momento em que ocorrem as operações. As empresas têm que se preocupar com isso, têm que começar a se mexer, né? Tem que começar a trabalhar sobre isso, ver, analisar, procurar gente que conhece os impactos, que já estão estudando os impactos da reforma tributária nos processos dos clientes, para ajudar, né, nesse processo de identificação dos riscos, mapeamento desses riscos e também de revisão dos processos. Exatamente. E a gente reflete muito aqui dentro da Decision, como que a gente vai apoiar essa nova governança, né, que o contribuinte, vai precisar. Então, ele vai precisar enxergar lá, ter uma maior visibilidade, né, do valor bruto da operação, do líquido que vai cair, o que que vai ser separado lá para ser retido lá de forma,
imediata pelo split payment. Então, assim, os eventos associados a essa operação. Então, uma necessidade de maior visibilidade da operação para que ele possa fazer essa governança de fato. Então, hoje, quando a gente pensa sistemas aqui dentro da Decision, e até consultoria mesmo, a gente está muito voltado a essa necessidade de apoiar através dessa visibilidade, que vai resultar no final em controle, né? E esse controle vai se traduzir na governança que o contribuinte vai precisar. Resumidamente é isso, é assim que a gente tem tratado internamente esse tema, né? Uhum. E veja que o impacto, ele não é o mesmo para todas as empresas, né? Cada empresa tem que avaliar os seus impactos, né? Por quê? Porque depende de como ela realiza suas operações e quem está envolvido financeiramente nas suas operações. Então, essa análise, ela precisa ser feita porque quanto mais, digamos assim, mais agentes envolvidos nessa operação, maior é a complexidade. E ela tem que saber qual é a posição dela dentro de cada liquidação financeira da operação, não é? Então, o Split Payment já orienta nessa questão de quem é quem nas operações. E é importante ela saber isso. Nessa operação eu estou fazendo esse papel. Nessa operação eu estou fazendo esse outro papel. E saber quais as informações que são atribuídas a elas, ou quais os procedimentos que são atribuídos a ela nessas operações. Isso é extremamente importante. Então, a empresa precisa organizar os seus processos. Ela, assim, nesse sentido, assim, deixar muito bem organizado a gestão desses processos, né? E é exatamente nessa direção que está falando. Ou seja, tem que ter visibilidade, precisa entender. Ela precisa entender muito bem o processo e como o fiscal vai interagir com o financeiro, né? Isso é extremamente importante. E as empresas que estiverem preparadas, elas vão lidar com essa gestão, com essa mudança, com a gestão dessa mudança, muito mais fácil do que aquelas que deixarem, eu vou decidir na hora que acontecer. Bom, se tu decidir, se tu vai começar a analisar na hora que acontecer, meu amigo, eu vou dizer assim, boa sorte. Só posso dizer assim, vai precisar muita sorte, né? Porque o risco de fiscal e financeiro vai aumentar consideravelmente. A gente pode perceber, então, que não é só uma mudança técnica, né? Envolve muito mais fatores e isso tem assustado boa parte das empresas, estão inseguras porque é um modelo de recolhimento relativamente novo aqui no nosso país, já é utilizado em outros países, mas aqui é algo novo. Então, as empresas elas têm visto que eu vou ter a retenção do tributo no momento do pagamento lá no meu caixa. E isso vai comprometer o meu fluxo de caixa totalmente. Isso é um mito ou tem um fundo de verdade nisso, Andredes? Não, com certeza tem um fundo de verdade nisso, né? A gente já vinha aqui falando da prática das empresas, né? Fazerem uso desse fluxo de caixa temporário, né? Com esse valor que agora vai ser subtraído ali num momento muito antecipado em relação ao que se procede hoje. Mas acredito que essa não é a única preocupação que o contribuinte tem que ter, né? Isso acho que vai um pouquinho além. Então, outro fator que o contribuinte tem que se preocupar é uma mudança de paradigma que vem agora aí com a reforma, que é o seguinte: até então, principalmente com o SPED, o contribuinte está acostumado com um posicionamento em termos dessas obrigações acessórias mais passivo do fisco, onde eu organizo as minhas informações, meu sistema, meu RP, gero o que eu preciso dentro do meu processo e a partir daí eu vou prestar contas para o fisco. Não só no split payment, mas em tudo que tem orbitado aí a reforma tributária, essa dinâmica muda. Ela não é mais passiva do fisco, né? O fisco atua de forma ativa. Bom, no split payment, então, mais ativo do que isso, impossível, né? Ele vai lá e recolhe de forma praticamente imediata, né, a parte dele. Isso vai mudar a dinâmica na parte de sistemas da empresa, né? Porque a partir de agora, eu passo por um modus operandi muito mais de conciliação das informações, né? Eu vou precisar integrar financeiro, com o RP, com o fiscal, com os meus processos, de forma a poder não só ter a visibilidade, mas conciliar o meu lado, o meu processo fiscal, a minha base,
com o que está ocorrendo, né, em face da atividade fiscal, que agora é proativa. Então, tem uma mudança de paradigma sistêmica dentro da parte de TI da operação do contribuinte. Exato. É bem isso mesmo. Isso é extremamente importante que tu está falando. Nessa questão tecnológica também vai haver uma quebra de paradigmas aí. Teremos que avançar tecnologicamente, né, Pesete? Então o caminho é não entrar em pânico. As empresas têm que observar se a sua operação está preparada para essa nova lógica. Vamos sair agora um pouquinho de fluxo de caixa e vamos entrar mais nas obrigações acessórias. Tem uma sigla que começou a aparecer agora dentro do âmbito da reforma tributária, que é a DERE. É uma declaração, então, relacionada aos regimes específicos, que são alguns setores, alguns contribuintes dentro de alguns setores que têm uma forma de tributação diferenciada dos contribuintes do regime regular. Marco, o que faz essa declaração ser tão relevante para as empresas? Pois é, Pesete. A DERE é uma declaração que foi criada para apurar os débitos de alguns setores que estão regulamentados pelos regimes específicos na reforma tributária. Ok? Bom, que serviços são esses? São os serviços financeiros, os planos de assistência à saúde e o concurso de prognósticos. Então, esses 3 setores são obrigados, pela nova legislação, a entregar a DERE, né, que é uma declaração. Por quê? Porque é a partir dessa declaração, olha como isso é importante, é a partir dessa declaração que serão apurados os débitos de IBS e CBS desses setores, ok? Então, a questão é que a questão é que a DERE, ela não é só uma mera obrigação. Eu vou pegar lá os valores e vou lá entregar para o fisco, como uma escrituração fiscal ou uma escrituração contábil. Ela é mais complexa. Por quê? Porque a base dessa apuração é a partir de informações contábeis. Só que, junto com as informações contábeis, eu também tenho que informar as operações que dão as informações para essas contas contábeis. Então, digamos assim, um sistema de apuração, tá, que procurou simplificar a situação para esses agentes, mas, de novo, né, o fisco normalmente promete o céu e entrega o purgatório. Então, assim, né, a situação não é tão simples. Tá? Temos que fazer, então, um procedimento que antes era mensal, ou até anual, que era a questão os fechamentos. Eu tenho os fechamentos mensais contábeis, mas eles não tinham o peso que vão ter agora para esses setores. Por quê? Porque antes, como eu entregava ECD sempre no ano seguinte, então até abril, maio do ano seguinte, eu podia ainda revisar a minha contabilização e fazer ajustes. Bom, para quem entrega a DERE, isso vai ter que ser feito mensalmente. Ou seja, eu tenho que estar certinho com os valores dessas operações que são atingidas pela DERE, conciliadas e fechadas mensalmente. Tá? Isso, dependendo do volume de operações, e nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma financeira, que o volume de operações pode ser enorme, então isso é um desafio. Né? Então, realmente, isso exige digamos assim, uma atenção para as empresas que atuam nesses setores entenderem bem qual é as informações que eles têm que entregar na DERE
e também preparar os seus sistemas para conciliar e ter essa informação precisa ou consistente tão logo quanto possível. Então a gente pode entender que ela não é só mais uma declaração para a gente preencher e entregar no final do mês, né? Do ponto de vista técnico, Andrades, como que os sistemas, como que os contribuintes têm que se preparar para a DERE? Pois é, o que eu vejo assim da DERE, né, do ponto de vista de tecnologia mesmo. Talvez a DERE seja a face desse prisma da reforma tributária que mais tem herança do SPED, me parece, né? E aqui, de novo, Marco, não estou abordando a parte fiscal em si, estou pensando na parte de sistemas, né? Porque ela ainda conserva, né, aquela lógica de eu fazer uma apuração, uma geração de informações para entregar. Ela ainda conserva essa ideia de obrigação acessória lá do SPED, né? Inclusive, ela tem grande semelhança operacional apenas, né, com a FDRE-INF, né, na gestão ali de eventos XML, de transmissão assíncrona, de fazer uma gestão desses eventos. Então, olha só, dentro de uma repaginação do meu modus operandi sistêmico, dos meus sistemas, eu ainda tenho que conservar uma nova obrigação acessória que vai manter essa ideia anterior que vem lá como herança do SPED, né? Então, isso é importante a gente ressaltar. Dentro disso, então, eu tenho uma nova obrigação a cumprir, a desenvolver, a atender dentro dos meus sistemas. Eu vou ter que integrar os dados ali fiscais, financeiros, contábeis, vou ter que ter regras de negócio para colocar isso tudo de uma forma íntegra, perfeito? Regras de validação, para tudo isso convergir eu conseguir gerar essa obrigação. E aí, eu toco num ponto em sistemas que é muito relevante, que é o tempo. Que é o tempo de desenvolvimento, de teste, de homologação e de implementação. E quando eu vejo assim o universo dos contribuintes impactados pela DERE e os sujeitos, né, colocar dessa forma, sempre tem uma parcela, que é aquela parcela do contribuinte mais descrente, mais cético, e que joga com o tempo a favor. Geralmente, o fisco, ele trabalha com uma flexibilidade de tempo, porque ele pode prometer o céu, como tu disse, né? E depois te entregar o purgatório, e no tempo que ele quiser construir o purgatório, né? Do lado dele pode. Mas a partir do momento que o sistema, o lado dele de recepção e processamento da DERT é pronto, automaticamente o lado do contribuinte vai passar a ser obrigado tão rápido, tão logo seja possível. E acredito que aquela parcela que na sua matriz de risco de gestão fiscal lá assumir o risco de esperar para ver, vai faltar tempo para implementar isso aí e para homologar. Então, É um risco muito grande. é isso que eu vejo hoje na área de sistemas, o risco do timing e a necessidade de desenvolver e integrar de forma íntegra, né, dentro da área fiscal, uma nova obrigação que ainda conserva esse espírito do SPED, da FDRE-INF, que eu vou emendar aqui concomitantemente, é algo que na Decision aqui a gente já tem uma certa expertise, né? Então hoje a gente fala sobre esse tema com um pouco mais de propriedade, embora a DERE ainda esteja em construção do lado do fisco. A FDRE-INF, a gente tem solução para a FDRE-INF praticamente desde do lançamento, fizemos a primeira entrega da FDRE-INF, né, na época. Então hoje a gente tem uma forte tendência de atender em termos de sistema e de consultoria aqui na Decision, né, as necessidades dos contribuintes em relação à DERE, mas o contribuinte vai ter que entender o time correto disso e não deixar para o final, né? Exato. Eu creio, Andrade, que muitos agentes, vamos dizer assim, vamos chamar assim de menores no mercado, porque os grandes bancos, as grandes financeiras, elas já estão articuladas, inclusive com pessoas lá discutindo com o fisco. Mas o problema normalmente não é os maiores que já estão, digamos assim, e têm uma capacidade, digamos, de reação mais rápida no sentido de gestão,
né, de gestão no sentido de tecnologias mesmo, de buscar tecnologia. Não, o que precisa? Precisa isso. E já estão acostumadas com o compliance também, né? E já estou acostumado com o Banco Central, que é, digamos assim, um órgão fiscalizador bem forte. Pujante, né? Bem forte, apesar dos Daniel Vorcaros da vida, mas nós temos que entender que o Banco Central, salvo a questão humana, que sempre vai existir, a estrutura do Banco Central, de fiscalização do Banco Central, é muito boa, tá? É uma das melhores. Mas, de novo, né, tem a questão do fator humano. Então, nesse sentido, os intermediários financeiros, que muitas vezes não são, digamos assim, tão grandes, né, como os grandes bancos e as grandes financeiras, eles terão alguma dificuldade, né? E por que inventar a roda? Né? Nesse sentido, por que não buscar uma solução de mercado? Para esse pessoal, né, é interessante buscar entender o seu processo. Se não conseguem internamente uma ajuda de uma consultoria que pode clarear e fazer um diagnóstico da como é que está o sistema de informações e até preparar por uma solução de mercado. Preparar os processos para uma solução de mercado. Olha, tu vai precisar disso, 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 disso. E quanto antes ele começar, melhor. Porque ele vai estar antecipando questões que podem gerar mudança de processo, né? E que pode ficar, como tu diz, pode ficar, aquele que está, o cético pode cair numa armadilha, né? Agora eu tenho que fazer tudo isso. E aí pode dar desespero. Bom, a gente está vendo dois assuntos muito complexos. E, para falar a verdade, a Decision é uma empresa acostumada a trabalhar com declarações complexas, com tudo que a gente tem dentro do âmbito fiscal, que é mais trabalhoso, mais complexo, que precisa ter atenção aos detalhes. Tenho visto muitas empresas, de certa forma, assustadas, pensando: e agora, se eu não entregar as informações necessárias, eu posso ser multado? Então, Marco, esse ano de 2026, como que a gente está em relação a essa questão de fiscalização, de multas? Bom, Pezete, nessa questão de prazos e fiscalização e autuações, tá? A frase que eu tenho para os nossos queridos ouvintes do Radar Tributário é: muita calma nessa hora, né? Ou seja, esse ano é um ano de testes. Então, a própria Receita Federal e o Comitê Gestor estão testando seus sistemas também. Eles sabem que existe um período de adaptação aí. E o foco em 2026 é os documentos fiscais. Por quê? Porque na reforma tributária, o documento fiscal, os documentos fiscais que suportam as operações, eles são uma confissão de dívida. Ou seja, mudou. Antes eu tinha uma escrituração. Então eu confessava a minha dívida, eu apurava, escriturava e dizia: olha, eu apurei aqui e a minha dívida é essa. Agora, na reforma tributária, não é mais assim. O IBS e o CBS e o imposto seletivo também, que ainda está por vir a regulamentação, eles são apurados com base nos documentos fiscais. A apuração assistida, então, surgiu decorrente dessa premissa. Então, em 2026, o que é prioridade? Prioridade é emitir os documentos de forma consistente, não só fazer por fazer. Botar lá, tem que botar lá o grupo de informações tal no documento fiscal e bota qualquer coisa lá porque não está autuando, então não tem problema. É perigoso essa digamos assim, essa estratégia, né? É importante se preparar também, porque se o fisco está se preparando para 2027 começar valendo, as empresas também têm que começar a se preparar em 2026 para 2027 começar valendo, porque senão vai dar esse descompasso em algum momento de 2027, quando começar as autuações, correr atrás vai ser tarde. Entendemos então que 2026 ele é o ano de teste, é o ano que as empresas precisam testar e errar.
não fazer isso no momento em que a operação estiver valendo, que é a partir de 2027. Do ponto de vista de tecnologia de sistemas, Andrades, o que a gente precisa estar atento? Ao tempo, de novo. Também dá para se antecipar. Também dá, né? Por exemplo, a gente desenvolveu aqui na Decision o Decision RT. O Decision RT é a nossa solução que vai justamente apoiar em todos esses casos que a gente citou aqui como nevrálgicos, né, para o contribuinte, para que ele alcance aquele controle, aquela governança que ele precisa para estar compliance com a reforma e também para não cair nas principais armadilhas aí que a gente elencou. Essa solução, que já está na sua versão 1.0, a gente refletiu muito sobre essa questão do timing, do tempo, né, que o contribuinte precisa para se antecipar ou, no mínimo, estar em compasso com o necessário para não, vamos botar assim, em termos populares, não se estribuchar com a questão dos prazos, né? Então, o que a gente está fazendo com o Decision RT? A gente está disponibilizando para clientes, parceiros, e aí contribuintes interessados a possibilidade de fazer um piloto tecnológico, né? A gente firma um protocolo de cooperação com essas empresas recebem o software em primeira mão para começar a fazer essas adequações, pelo menos seu fluxo de integração de informações, e aí já antecipar o lado do seu compliance tecnológico. Ah, mas Andrades, do lado do fisco, a apuração assistida ainda nem está operando full, né, 100% como se espera. A DERE está em construção, o split payment está com um horizonte um pouco mais dilatado. Como é que esse sistema funciona? Pois bem, tudo que já é possível ser feito está feito dentro do sistema. Tudo que ainda não foi feito, em algum momento será feito. Então, como que tu faz essa antecipação? A integração de dados, validação desses dados, disponibilização dos ambientes, priorização das equipes que vão ter que trabalhar em formato de comitê e cooperação dentro da tua empresa, né? Então, tudo isso já está disponível para fazer em cooperação em torno dessa solução que a gente tem aqui na Decision. E a gente tem convicção que isso vai poupar muita dor de cabeça para quem topar, né, entrar nessa ideia do compliance antecipado, de forma que eu não deixo na minha matriz de risco, que já é complexa dentro da reforma tributária, mais esse risco da última hora, né? Exatamente. Então, acho que entendemos que 2026, apesar de ser um ano de teste, é um ano de preparação. Temos que dar prioridade para os testes esse ano para conseguirmos entrar de fato na reforma tributária com um preparo. A gente precisa fazer testes, revisar os processos internos da empresa. Muitas das coisas que as empresas fazem hoje, os processos que são feitos hoje, vão ter que mudar. E as empresas têm esse ano, apesar de todo mundo concordar que é um único ano para arrumar uma empresa inteira, dependendo dos processos que a gente tem dentro de uma empresa, é um tempo curto, sim. Por isso que tem que ser um ano levado a sério. A gente precisa fazer os testes, errar, agora é o momento de errar. Agora é o momento de revisar, organizar os dados, revisar as parametrizações de sistema, revisar o que eu vou precisar de ferramentas para me auxiliar nesse processo. Porque a gente sabe que o RP entrega alguma coisa, mas quem trabalha dentro da área fiscal, da área contábil, sabe a necessidade de ter uma ferramenta de controle e de conciliação dos seus dados que ele tem dentro do RP, dos dados que o fisco fornece. A gente precisa ter uma ferramenta que faça essa conciliação. A mensagem é: 2026 não é um ano para descansar, é um ano para se preparar. Muito obrigada, Marco e Andrades, pela participação de vocês. Acho que a contribuição foi muito rica, o Marco trazendo a visão mais fiscal, mais técnica, e o Andrades trazendo a visão de preparo de sistema, de tecnologia. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Acho que agregou muito ao programa. Eu que agradeço. Eu agradeço o Pezete também e o recado, né? Preparem-se, não como mosca, como dizia um antigo ditado, né? Se antecipem, vocês vão colher frutos muito bons depois, quando estiver valendo mesmo a reforma tributária.
E a reforma tributária não é um mito, ela já existe e ela vai impactar as empresas, sim. Você que está assistindo ou nos ouvindo, sua empresa já está se preparando para esse novo cenário? A sua equipe de tecnologia já está envolvida no processo de preparação? Gostaríamos que você deixasse o seu comentário aqui embaixo. Queremos saber se o seu setor já está reagindo a essa nova fase de testes da reforma tributária. Um grande abraço e até o próximo episódio do Radar Tributário.